Professor Tatsuo Iwata Neto, prazer recebê-lo aqui, a Escola de Repertório, com muita alegria, traz você aqui para o Café com Repertório, para a gente falar um pouquinho sobre você, sobre sua trajetória profissional, sobre as questões que envolvem o repertório, a empregabilidade, o mundo dos negócios. É uma honra tê-lo aqui, em especial para mim, uma grande alegria. Tatsuo, seja muito bem-vindo. A honra é minha, Jair. Muitíssimo obrigado pelo convite. Quando você me ligou, na verdade, eu fiquei animadíssimo, não só por acompanhar a sua trajetória nesse desafio, mas por ver esse projeto e essa empreitada com um olhar muito otimista de que, de fato, precisa haver espaços como esse para que a gente discuta questões tão relevantes e que às vezes ficam no segundo plano quando se fala de carreira, né? A carreira, o próprio conceito de carreira vem mudando tanto, a gente vai falar disso mais à frente, mas de fato eu vejo muita alegria a questão do repertório aparecendo como um elemento relevante na discussão de carreira que a gente tem travado, né? A carreira não é só o emprego, a carreira não é só a atividade técnica, é muito mais do que isso. Tanto que ela deveria até ser chamada de outro nome. De outro nome. Mas é uma alegria tê-lo aqui. Obrigado. É uma alegria grande minha para mim também. Um advogado. Sim. Que virou professor, que dirigiu a escola SPM no Rio de Janeiro, já que está aqui em São Paulo há algum tempo. Hoje ocupa um cargo como diretor nacional de pós-graduação nas ESPMs, um recém-doutorado em educação, enfim. Fala um pouquinho de você nessa trajetória. Como você falou, eu sou um advogado, né, de formação, fiz Direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas para falar de repertório nessa trajetória, eu até daria um passo antes da faculdade, né? Eu estudei numa escola, né, no Rio, e meus pais em algum momento tomaram a decisão de me colocar num colégio francês, né? Era uma escola francesa, como tem em todos os lugares, né, de outras nacionalidades, mas o Rio tinha uma escola francesa muito atuante, muito relevante, centenária já, que era o Lycée Molière, Liceu Franco Brasileiro, e que onde eu estudei, né, desde 6 anos de idade. Nesse momento, essa escolha, que eu imagino que tenha sido muito em função da proximidade de casa e da qualidade do ensino que lá existia, eu diria que esse de fato foi a minha grande oportunidade de lidar com o repertório como um elemento relevante da minha trajetória. Era uma escola absolutamente humanista, uma formação de altíssima qualidade, muito rigor, né? Rigor até no sentido do ensino tradicional, do que é a experiência de aprendizagem tradicional. Não era uma escola construtivista, porém era uma escola era um espaço de discussão humanista do mais alto nível. E eu diria que esse foi o marco, na verdade, que trouxe o repertório como um elemento relevante para a minha vida. E talvez tenha me levado depois a escolher a Faculdade de Direito, aonde eu poderia dizer que essa ênfase no repertório teve continuidade. Inegável que o estudo de Direito é um estudo que abre um leque muito amplo, né, na formação para aqueles que querem seguir a carreira jurídica, né, labutando como advogados, mas também pessoas que vão seguir e trilhar outros caminhos. Naquele momento o meu caminho parecia ser esse, e depois mudou. E eu, se pudesse olhar para trás hoje, diria que eu faria novamente o curso de Direito. Eu não faria. Hoje eu sou um gestor, né? Há muitos anos, aliás, tenho 30 anos, né, de experiência na área de educação, dos quais mais de 20 como gestor. Naturalmente, eu poderia me ressentir de uma formação em administração, ter seguido uma formação, né, estruturada, né, um ensino formal em administração. Assim dizer, né? Claro que eu me ressenti ao longo da carreira muitas vezes disso e fui buscar complementos, né, pós-graduação e etc. Mas eu escolheria de novo o Direito. E o elemento que me faria tomar essa decisão novamente seria o repertório. A possibilidade, o leque amplo de conexões que a Faculdade de Direito me permitiu fazer e me permite até hoje dentro da minha trajetória profissional. Daí, então, você vira professor. Sim. Um gestor. Antes disso, na verdade, eu entro na área de educação, ainda acumulando, né, sendo um advogado, né, trabalhando como advogado e, ao mesmo tempo, lidando com questões educacionais dentro da SPM, já no Rio de Janeiro. E, no determinado momento, eu tomo a decisão de seguir o caminho, né, educacional, e aí vou me especializar na área, fiz mestrado em educação, na Federal do Rio também.
e aí mais recentemente o doutorado em educação aqui na PUC São Paulo. Aí você vira hoje um diretor nacional de pós-graduação de todas as ESPMs. Eu dirijo a pós, né? Hoje o guarda-chuva de pós engloba a pós-lato sensu, os MBAs, né? E cursos de especialização, os cursos de extensão, toda a unidade de educação à distância, que é uma frente a qual a ESPM vem se dedicando já há mais de uma década, e, mais recentemente, todos os programas de pós-graduação estrito sensu e área de pesquisa. Ou seja, então, mestrado, doutorado? Nós temos 4 mestrados, 2 doutorados, e todo esse guarda-chuva, então, compõe a Diretoria Nacional de Pós-Graduação e Educação Continuada. Que está sob sua coordenação. E responsabilidade. E nas unidades de Rio, né, São Paulo, temos uma matriz em São Paulo, mais unidade no Rio de Janeiro, Porto Alegre e uma unidade avançada em Florianópolis. Tatsu, uma coisa que a gente conversa sempre bastante aqui na Escola de Repertório fazendo uma coisa do macro para o micro, é assim, a gente pode dizer que a gente tem, de uma certa maneira, uma espécie de novo mundo, isso antes da pandemia, ainda não estou usando a pandemia como marco, um novo mundo que de alguma maneira deriva em novos arranjos econômicos, em novas formas econômicas, e que por sua vez desagam em novas possibilidades econômicas, novos modelos de negócios, que exigem novos perfis profissionais. Como é que é um pouco isso? Eu sei que você é um estudioso dessa questão, há muito tempo a gente conversa sobre isso. A ESPM São Paulo, Rio, Porto Alegre tem muitas pesquisas, muitos braços de atuação que contemplam um pouco, não só o preparo, mas também a compreensão desses novos universos. Enfim, um novo mundo, uma nova economia, novos modelos de negócios, novos perfis profissionais. Como é que é mais ou menos tudo isso assim? Quer dizer, o que mudou? Não estamos mais na Revolução Industrial. Não. Estamos numa outra configuração de mundo, de geração de valor, de geração de receita, de pensamento de negócios. Como é isso um pouco para você? Mas ainda uma revolução, né? Porque eu acho que ao longo das últimas décadas a gente vem passando por essa discussão. O quanto é que a revolução do conhecimento, da informação, vem se acelerando num processo de mudança muito profundo. Por isso acho que podemos chamar de revolução, mas muito alinhado às inovações tecnológicas e a como os arranjos sociais vão se reconfigurando, né? E para isso, todo o espaço da educação, né, e todas as propostas de aprendizagem precisam acompanhar esse movimento, o que não é fácil, porque as escolas, historicamente, são espaços mais afastados, né, dessa realidade de um dia a dia dinâmico e até certo ponto isolam as discussões para que depois elas sejam incorporadas a partir de uma consolidação da mudança, etc. Hoje talvez não haja mais tempo para esse espaço muito intervalado entre quando as coisas acontecem e como o aprendizado pode acompanhar essas questões. Então é um desafio enorme para as escolas. Tem uma autora argentina que eu gosto muito, chamada Guilhermina Tiramonte, que ela fala a escola, né, é uma estrutura social de outra época. Ela talvez não esteja conseguindo mais responder, escola lato sensu, né, independente do nível educacional, mas ela não esteja conseguindo mais responder a essa velocidade, a essa redefinição dos espaços e da própria sociedade. Você fala, é um ambiente onde as coisas vêm mudando com velocidade, muito em função da tecnologia, evidentemente, mas e a gente observa reconfigurações, redefinições e nascimentos de setores, de negócios que não existiam há 5 anos atrás, há 10 anos atrás. Então, o tempo de repensar os espaços, as indústrias, os setores, de fato, vem sendo um tempo cada vez menor, um intervalo cada vez menor. O que faz com que as pessoas que trabalham nesses ambientes, mas não só o trabalhador, efetivamente, quem vive nessa sociedade em mudança, precise olhar para esse contexto e entender o que de fato está acontecendo e tentar se preparar para isso, sem parar de estudar. Eu acho que o grande desafio para as escolas é isso, né? Um conceito do continuar estudando, que também não é novo, mas que hoje tomou um corpo maior e que tem até nomes da moda, né, que estão sendo colocados aí para explicar, o lifelong learning, que é estudar ao longo da vida. Eu escrevi um artigo há uns anos atrás para a revista da SPM e eu abria dizendo assim, a minha bisavó me dizia, né, com quem eu convivi até meus 17 anos, ela me dizia, eu queria fazer medicina, né, meu curso de
desejo era medicina, ela dizia, olha, você sabe que você vai ter que estudar para o resto da vida. E hoje em dia, dificilmente a gente localiza isso somente na medicina ou nas áreas da saúde. Você precisará continuar estudando o resto da vida porque não há outra alternativa. Agora, a forma de estudar pode mudar. Não necessariamente você vai fazer graduação, a graduação continuará sendo daqui a algumas décadas o grande diferencial ou uma etapa obrigatória na sua formação, com uma bem a pós-graduação também. A forma de estudar e as escolhas podem seguir caminhos diferentes. Agora, você se preparar para o movimento de uma forma mais frequente e dinâmica, sem dúvida vai ser a tônica do processo de educação e de aprendizagem nos próximos anos. Você diria a expressão me formei em tal área, ela é uma expressão... Eu acho que acabou. Extemporânea, né? Totalmente. Quer dizer, estarei permanentemente em formação. E independente da área, porque hoje as carreiras elas são muito pouco lineares, né? Já eram e acho que a pandemia até acelerou mais isso. Então você olha na perspectiva de quem saiu da faculdade e tem ali uma carreira pela frente, essa carreira não é mais linear. Tanto que ela não deveria ter esse nome mais, ela deveria ter um outro nome, porque vai haver um zigue-zague necessário pelas mudanças que estão acontecendo. Por exemplo, um engenheiro que se forma engenheiro civil, dificilmente vai ter uma linha reta de atuação, porque ele vai precisar enveredar por outros caminhos. Temos muitos engenheiros em marketing, porque o marketing passou a ser uma área, inclusive, profundamente quantitativa e analítica, muito mais do que era no passado. Alguém que se forma, mesmo em carreiras tradicionais, como o direito, o direito é uma discussão recente na SPM, a gente lança esse ano o nosso curso de direito na graduação. E por que a SPM vai fazer um curso de direito, né? Pode se perguntar. Porque o direito hoje, ele precisa ser olhado a partir de um contexto que não é o contexto das faculdades tradicionais de direito. Falo isso por experiência própria. Assim. Quando eu fiz direito, tudo bem que tem muitos anos, mas ainda a expectativa para um curso de direito é a expectativa da formação de um advogado clássico. E que depois vai sendo desdobradas na necessidade da sociedade. O problema é que hoje a formação clássica já não responde mais a essas necessidades. É importante que se formar um advogado com a formação ampla que o direito traz, porém contextualizado dentro de um mundo em mudança, de uma sociedade em mudança. Então discussões como as redes sociais, os dados nas redes sociais, a LGPD, propriedade intelectual e outras tantas dentro do universo digital tomam um corpo que faz certamente desse campo um campo dos mais ricos. E pouquíssimo linear, porque você vai ter que entender de analytics, de dados, de outras questões que estão além da discussão efetiva do direito, tecnicamente falando. Igualmente a administração, igualmente a própria medicina, que hoje se dedica a olhar de uma forma bastante diferente o setor a qual o profissional médico vai se dedicar, quer dizer, não é só se formou em medicina e pronto. Você olha como é que se reconfigurou a saúde. E como é que você tem hoje a telemedicina entrando como uma dimensão bastante significativa dentro da discussão médica e até a reorganização da medicina a partir da inteligência artificial, a partir da robótica e a partir de tantas outras questões que estavam distantes da formação do médico clássico, do médico tradicional. Então hoje a gente tem eu diria, em todas as carreiras, sem exceção, essa perspectiva mais longa, até porque as jornadas profissionais serão mais alongadas em função da longevidade, a gente trabalhará por mais tempo e há muito tempo que já não é que os 60 já não é um marco de encerramento de carreira, mas cada vez isso vai mais para frente, porque vai mudar talvez a configuração do trabalho, a forma como as pessoas se ligam ao mercado de trabalho, se mantêm ativas, se mantêm produtivas, dentro do conceito de fato da produção. Mas isso vai continuar acontecendo. E aí a aprendizagem ela vem junto com isso o tempo inteiro, não tem como dissociar. Você está usando uma expressão muito interessante que você pensa, talvez nem o nome mais carreira a gente consiga usar para essas novas configurações que o mundo apresenta. Quer dizer, duas questões então que eu gostaria que você desenvolvesse. Quer dizer, carreira não é mais o nome, digamos, mais propício, embora a gente use, não seria o nome mais adequado. E essa questão que você apresenta, Tatsu, que eu acho muito interessante, a não linearidade das carreiras hoje em dia. Quer dizer, isso exige, na verdade, nós vamos retomar isso já, um preparo muito grande e específico para que esse zigue-zague possa acontecer com muita competência. Eu acho que as duas questões estão totalmente ligadas. Na verdade, a carreira já não é mais, já não consegue explicar
bem essa trajetória exatamente por conta da não linearidade. Porque a carreira acaba pressupondo um caminho, por mais flexível que ele seja, ainda linear, né? E você hoje tem jornadas profissionais muito alinhadas ao propósito das pessoas, menos aquele caminho clássico que um engenheiro, em tese, deveria seguir, ou que um advogado deveria seguir. Vou dar o exemplo aqui da própria SPM, né? Nós tínhamos há uma década atrás, você também vai lembrar disso, estudantes que se formavam e o objetivo era ir para uma multinacional, era trabalhar numa grande empresa, era ter alguns tinham o seu negócio da família e tal, mas o foco sempre era se formar para ir para o mercado nessas posições. A vida corporativa. Hoje em dia, isso não é mais assim. A gente tem um número significativo, eu não arriscaria aqui o percentual, mas ele é um percentual significativo de estudantes que se formam e que olham o seu futuro, né, essa sua, vou chamar de jornada, né, não carreira, mas essa jornada que ele terá a partir dali, de forma muito diferente do que o estudante olhava no passado. A multinacional não é mais o grande objetivo, inclusive eu trabalho com muitas empresas grandes na área de desenvolvimento de recursos humanos e a gente faz programas de trainee para empresas e eu ouço dessas empresas a dificuldade que elas têm de reter os talentos. Então elas identificam ali 20 talentos num programa de trainee, por exemplo, numa peneira de 20 mil pessoas, como é o caso de algumas empresas grandes, e o grande desafio delas é como é que eu retenho esses 20 aqui? Como é que daqui a 6 meses eles não se desinteressaram e vão fazer outra coisa? Então eu invisto num programa de trainee, que é um investimento alto que as empresas fazem, e corro o risco de daqui a 6 meses perder, não para outra empresa, perder para o propósito. Será que o propósito desses estudantes continua sendo o mesmo? Não, certamente não. Mas qual é o propósito? O propósito não é mais estar empregado numa multinacional. O propósito talvez seja fazer algo que faça sentido para ele. E aí, por isso é que a educação é desafiada o tempo inteiro, né? E não tem muito jeito. No Brasil e no mundo, né? Eu acho que a gente pode recorrer ao velho Paulo Freire para falar da aprendizagem com sentido. Sempre foi isso, né, o que ele pregou, né, em todos os seus escritos, etc., mas talvez nunca esteja tão vivo. Paulo Freire não tem... Mais atual do que muito mais atual do que qualquer um de nós possa pensar. Agora, é uma discussão por propósito, é uma discussão com sentido. Eles fazem hoje escolhas seguindo essa lógica. E essa lógica pode levá-los a uma jornada profissional que vai passar por organizações não governamentais, por projetos de voluntariado, negócios sociais, por empreender com propósito. Então você vê, não é o empreendedorismo para ficar rico, como foi na bolha das .com lá no início dos anos 2000, mas hoje você vê crescer novamente o empreendedorismo nesse grupo, muito ligado a que projetos vão fazer diferença na sociedade. Perfeito. Como meu negócio, esse negócio que eu estou pensando, responde a uma necessidade social. Claro que ter resultado financeiro também vai fazer parte, ele não foi excluído do leque de olhares e perspectivas dessas pessoas, mas mudou, com certeza. E o desafio das escolas é como é que acompanha essa não linearidade e essas diferenças. Eu sempre, quando eu estava no Rio, eu fazia as aulas inaugurais dos alunos da graduação. Quando eu vim para São Paulo, eu me foquei no recorte da pós-graduação, mas eu ainda, mesmo na pós, essa que eu vou falar também funciona. Eu dizia para eles assim: vocês estão entrando aqui agora, começando hoje, uma jornada de 4 anos, para se formar e se preparar para um mercado que ainda não existe. Porque daqui a 4 anos o mercado é completamente diferente do que ele é hoje. É verdade, hoje, isso muito mais até do que era na época que eu tinha essa fala. E hoje eu faço a mesma fala para os alunos da pós, apesar do curso ter um ciclo menor, de 1 ano e meio, né, 1 ano até, mas ainda assim ele encontrará um mercado que ainda não existe. Como é que você prepara alguém numa instituição de ensino para um mercado que ainda não existe? Você não tem bola de cristal, você não vai ensinar ali a adivinhação a ninguém, mas você vai prepará-lo a lidar com o incerto, a lidar com a complexidade de um ambiente de negócios e uma sociedade em frequente, profunda e veloz mudança e absolutamente incerta, porque ninguém podia prever a pandemia em 2019, nem em 2020, no início do ano, da forma como ela se deu e como ela transformou uma série de relações. Mas esse é um exemplo, a gente vai viver outras, entre aspas, né, pandemias, não com na mesma situação.
E, Tatsu, assim, uma frase muito usada nessas reconfigurações do mundo do trabalho, das reconfigurações de sociedade, do mundo da economia, quer dizer, parece que uma máxima, vamos dizer assim, não vou dizer uma lei, haverá cada vez menos empregos, mas cada vez mais trabalho. O que é exatamente essa equação? Quer dizer, o que significa dizer que vamos ver num mundo sem empregos, né? Menos empregos, mas cada vez com mais trabalho? E que bom, né, que essa frase ela toma um corpo de verdade, porque o que eu acho que ela significa primeiro assim, não faltará atividades para as pessoas que estão se conectando com essa mudança e estão se preparando para vivenciar e fazer diferença nessa mudança inteira, nessa mudança toda. Então não faltarão atividades. Agora, claro que elas não estarão localizadas como um emprego. Até porque o conceito do emprego mesmo, ele vai embora junto com o de carreira. Você não necessariamente tem um emprego porque você entrou na Unilever, ou porque você entrou na agência tal, ou porque você entrou na Rede Globo, ou em qualquer outra empresa de qualquer setor. Você tem uma atividade. E essa atividade, às vezes, ela não está ligada somente à sua formação de graduação, nem de pós-graduação, técnica. Ela está muito ligada ao comportamental, a quais são as suas potencialidades, que competências você pode desenvolver, que vão ajudar aquela organização a seguir em frente e se manter viva no mercado. Essa é a grande questão. As empresas hoje deveriam estar se preocupando como elas serão destruídas, né? Muito mais do que como ela vai fazer o próximo ano. Alguém vai destruir, que nós na empresa saibamos primeiro como essa destruição acontecerá para a gente protagonizar o processo de mudança da própria organização. Então, isso é uma máxima importante, que também não é nova, mas ela vem ganhando muito corpo e muita relevância. Agora, você só conduz um processo dessa natureza com um grupo de pessoas que, de fato, não está simplesmente ali ocupando um emprego em função de uma formação técnica específica. Ao contrário, né? Eu acho que ali a gente vai desenvolver... O técnico se desenvolve, o comportamental não. Mas isso nos coloca duas questões muito interessantes, que é um pouco, enfim, o que a gente pensa na escola de repertório e um pouco a natureza dessa conversa aqui, desse bate-papo. Hard skills, soft skills e o repertório. Né? O repertório não é exatamente alguma coisa que se defina pelos soft skills, mas que ajuda bastante os hard skills e os soft skills. Você tem uma longa experiência como professor de jovens, de pós-graduação, uma longa experiência como gestor. O repertório é uma coisa importante nas questões de empregabilidade e de identificação de oportunidade de novos negócios? Fundamental, eu diria. Eu vou dar meu olhar de empregador e vou te dar o olhar da pessoa que está na academia também. O olhar de empregador faz muita diferença você ter nas equipes de trabalho pessoas com repertório. É muito importante, assim, eu dou um valor enorme a ter uma equipe composta por pessoas com repertório. Hoje a gente já contrata pela soft skill, né? Cada vez mais tem se contratado pessoas a partir das suas competências, muitas delas comportamentais. O técnico entra ainda como um elemento ali diferenciador, ou pelo menos um mínimo, né, que se deve ter. Importante, mas um domínio técnico com certeza, daquilo que você vai fazer, claro, mas não é mais condição necessária. Exatamente. Então você já se seleciona. Agora, a partir dali, as entrevistas, as conversas, têm se desenvolvido a partir de uma ênfase grande nas soft skills. Não é à toa que as empresas têm contratado e têm buscado, como apoio aos seus processos de seleção, não mais as clássicas tradicionais empresas de recrutamento e seleção do passado. Elas hoje contratam aceleradoras de negócio, incubadoras. O que uma incubadora vai ajudar uma empresa grande, como a Natura, que fez uso desse recurso, a fazer a sua seleção de jovens talentos? Muito, porque ninguém melhor do que um ambiente desse vai identificar elementos profissionais, mas, acima de tudo, as competências comportamentais do empreendedor, que não necessariamente está ligado ao cara que abre um negócio próprio. Você pode ser empreendedor dentro da companhia. Claro. Você pode ser empreendedor propondo uma mudança de processo, ou um novo produto, ou inovando. E a Natura fez isso. Ela contratou uma aceleradora para apoiá-la no processo seletivo de talento. Então, hoje, como empregador, eu vejo uma ênfase enorme nas soft skills, mas isso não é
recentes, vem acontecendo ao longo do tempo, mas em complemento a isso, eu acho que você colocou muito bem, a questão do repertório cada vez mais aparece como um elemento relevante. Isso não é tão falado ainda, eu acho, nas organizações, mas se você for entrevistar 10 líderes organizacionais, eu acho que os 10 diriam para você que no dia a dia faz diferença você lidar com profissionais que têm repertório. Desde do mínimo exemplo, né, do exemplo pequeno, que é a participação numa reunião, a ligação entre questões que estão ali sendo colocadas como técnicas a princípio, mas que são melhor compreendidas se a pessoa tiver um repertório ligado à história, à literatura, ligado à geografia e a outras tantas possibilidades que a gente tem de desdobrar esses grandes campos do conhecimento em questões do dia a dia, do que se você é uma pessoa formada tecnicamente, mas que não tem repertório nenhum. Porque a técnica, ela é importante se você conseguir usá-la e fazer uma transposição de conhecimento, como o Mohan já falava, para a realidade que você está vivendo. A grande questão dos 7 saberes, né, um dos grandes saberes colocado por ele lá naquele livro é exatamente o quanto é que você consegue extrapolar de uma situação que você aprendeu tecnicamente para uma realidade que você está vivendo em outra dimensão. Você está trazendo para a conversa esse grande pensador francês chamado Edgar Morin, exatamente, aqui para a nossa conversa. Tatsu, ainda nessa chave do repertório, fala-se muito, eu mesmo uso essa frase, ou enfim, hoje fazer negócios é saber se relacionar. Então, mais uma vez, quer dizer, isso que a gente chama de repertório, minimamente uma cultura geral, um domínio de conhecimentos que permite transitar pelos saberes, isso é muito importante, passa a ser determinante, não só com aquela visão tradicional da pessoa tem repertório, ela é uma erudita, é uma pessoa ilustrada ou coisa parecida, mas no sentido mesmo de uma eficiência comercial, de desenvolver um resultado, digamos, empresarial importante. É isso mesmo? É isso, eu até dividiria isso em 2 dimensões, sem a pretensão de que elas sejam as únicas, mas uma é essa que você acabou de falar, o quanto é que o repertório te possibilita uma ampliação de um leque de relacionamento e conexões mais interessantes, vamos dizer assim, porque numa negociação, a negociação não está somente à mesa da negociação, a negociação está fora, num jantar que você participou, ou num evento, ou até no final de semana de uma atividade mais prolongada, onde você se coloca ali em ambientes e numa situação que talvez não esteja tecnicamente ligada ao seu interesse comercial, mas está, ao mesmo tempo, influenciando diretamente o resultado desse interesse na medida em que você desenvolve relações, claro, constrói confiança. E a partir de um interesse comum, por exemplo, dentro de uma música erudita, ou de uma música clássica, ou da música popular, ou de uma leitura, ou de qualquer outro interesse cultural, de uma viagem, você consegue fazer ali uma conexão que, vai permitir essa ligação um pouco mais íntima e aprofundada, mas depois vai criar uma zona de conforto maior para que essa relação se transforme vá para outros caminhos. Isso é uma coisa. A outra parte é, de fato, o quanto o repertório pode influenciar as suas análises e conclusões de situações que você vive no dia a dia, porque quase 100% delas está ligado à dimensão humana, às relações humanas. Então, o quão importante é você buscar lá da sua adolescência as leituras de Machado de Assis que você fez para lidar com a relação entre as pessoas. Vou falar agora como um carioca. O quanto é importante conhecer Nelson Rodrigues para entender a real, não aquela superficial, nem a que pode ser contada, mas a real, os reais elementos que compõem as relações entre as pessoas, entre os negócios, entre as famílias, entre os grupos, até para você lidar, se for uma empresa que lida com o consumidor, com o perfil dos seus consumidores, com quem você vai dialogar, com quem você vai fazer negócio. Então eu acho que o repertório ele traz uma dimensão fundamental hoje para essas carreiras não lineares, até porque ele dá, aí sim, falando num jargão de negócios, um diferencial e uma vantagem competitiva, de fato, àqueles que estão ali simplesmente ligados à questão técnica. Formação é importante, volto a dizer, não a gente não pode negligenciar a formação técnica e ela deve vir também acompanhado das questões pessoais e comportamentais, mas se você soma o repertório a isso,
faz muita diferença. Você vai ter um resultado diferente. Saber conversar, saber receber, saber conduzir, saber negociar, saber entrar no lugar do outro, a empatia, o repertório ajuda toda essa mobilidade. Para a gente baixar os trens de pouso já, Tatsu, assim, quanto mais complexa uma sociedade, mais repertório a gente precisa, não só para entendê-la, mas para facilitar os nossos caminhos e a nossa atuação nessa complexidade. Sem dúvida, e muito com a sabedoria de se ler esse repertório a partir do contexto por onde ele foi sendo construído, porque a gente vive hoje uma realidade em 1922, estou eu aqui voltando a semana de arte moderna, mas em 2022, em que muitas questões estão em pauta, estão em agenda, e se a gente traz um repertório de 1922, por exemplo, ele precisa ser contextualizado naquela época. Ele não pode ser imediatamente mecanicamente colado e transposto para cá. Ele precisa ser contextualizado e ele tem que trazer o que de fato é possível ser trazido para a discussão nesse momento. Nem é esquecer a importância dessa atualização e dessa adaptação desse repertório a essa realidade atual, mas também não esquecê-lo e não apagá-lo do nosso repertório, porque ele foi construído em 22, aonde a sociedade vivia uma realidade diferente do que vive hoje. Estou só dizendo que existe uma importância grande em que esse repertório apareça contextualizado, tanto na sua origem quanto no momento atual onde ele está sendo empregado. Tatsu, muito obrigado, em nome da Escola de Repertório, do Café com Repertório, uma honra, uma aula tivemos sobre repertório, com charme, com graça, com balanço, é sempre um prazer estar com você, obrigado. A honra é minha, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês e, principalmente, parabéns pela iniciativa e por trazer esse assunto tão relevante para esse momento que a gente está vivendo. Obrigado.